livro de Daniel, capítulo 7, fala também desse personagem. E esse personagem é retratado como a figura de 4 feras: o leão, o urso, o leopardo e outro animal terrível, que a Bíblia não menciona por nome, trazendo a ideia de que esse personagem chamado Anticristo vai incorporar nele mesmo toda a fúria, todo o poder e toda a destruição dos grandes impérios daquela época: o Império Babilônio, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Romano, o Greco-Macedônio e o Império Romano. Então, essa mesma imagem é apresentada em Apocalipse capítulo 13. Este homem vai configurar nele mesmo o poder e a fúria dos grandes impérios megalomaníacos e terríveis impérios do passado. Ele vai ser chamado de o pequeno chifre, e está escrito em Daniel 7:21, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O anticristo vai fazer guerra contra o povo de Deus e vai prevalecer contra o povo de Deus, no sentido de levá-lo à morte, não à apostasia. Nesse sentido ele prevalece. Mas Apocalipse 12:11 diz que quando um cristão, diante de uma situação de perseguição, onde ele deve optar ou pela vida ou apostatar da sua fé, ele opta morrer do que apostatar, e desta maneira o anticristo prevalece contra esse santo, matando-o, e na mesma medida esse santo prevalece sobre o anticristo, derrotando-o, porque a igreja derrota o anticristo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Mesmo em face da própria morte, não amaram a sua própria vida. Pois bem, queridos irmãos, ainda Daniel 7:25 diz que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Vai ser um tempo de terrível perseguição. Quando você vai para o ensino de Jesus em Mateus 24, versículos 15 a 28, Jesus faz uma introdução do anticristo na figura de Tito Vespasiano. Se você começar a ler Mateus 24, no sermão profético, você vai perceber que Jesus está falando da invasão de Jerusalém no ano 70. Mas ele faz essa introdução para levar você a uma análise mais profunda e mais longínqua da figura do anticristo. Da figura do anticristo. Da mesma maneira que o ataque a Jerusalém no ano 70, por Tito Vespasiano, entrando, destruindo, arruinando, queimando, massacrando, matando, e de uma forma tão avassaladora, vai ser desta maneira que este maior inimigo, ou mais terrível inimigo da igreja, vai atacar os santos, né? E agora você pode olhar comigo qual é a descrição que João faz. Aliás, preste bem atenção nisso. Dos escritores bíblicos, o único que chama esse personagem de anticristo, o anticristo, é o apóstolo João, e não em Apocalipse, mas nas suas epístolas. Daniel não o chamou de anticristo, Jesus não o chamou de anticristo, Paulo não o chamou de anticristo. Quem o chama de anticristo é o apóstolo João. E o apóstolo João vai dizer que já saíram muitos anticristos por aí. O mundo está cheio deles. Por que significa a palavra anticristo? Anticristo pode ser tanto um Cristo substituto, como um opositor a Cristo. Esse prefixo anti pode significar um substituto, um outro Cristo, ou um opositor ferrenho de Cristo. Então, na verdade, há muitos anticristos. Todo aquele que nega que Jesus Cristo é em carne, esse é o anticristo. Em outras palavras, por que João está dizendo isso? Se vocês se lembram, no final do primeiro século, quando João escreveu o seu evangelho, as suas 3 cartas e o Apocalipse, estava dominando o mundo o pensamento grego. Vocês sabem disso.
Roma dominou o mundo politicamente, mas Roma não conquistou, não conseguiu dobrar o mundo do ponto de vista filosófico. A filosofia grega, o pensamento grego, a língua grega dominava o mundo. Qual era o problema do pensamento grego? O pensamento grego era dominado pelo dualismo. Matéria má, espírito bom. Então, para os gregos, era impossível você afirmar que Jesus Cristo tinha um corpo físico, que ele tinha se encarnado, porque se a matéria era má. Jesus Cristo não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque não podia ser bom se ele tinha um corpo e a matéria é má. Então eles negavam a encarnação. E aí João vai dizer que todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Ele nega a divindade de Cristo, ele nega a perfeita humanidade de Cristo, ele nega Cristo. Então, João vai tratar dessa questão desse anticristo, que muitos já saíram, mas ele vai falar de uma última hora, onde vem um personagem chamado de o anticristo. Como é que Paulo chama esse indivíduo? Como é que Paulo descreve esse indivíduo? No texto que nós lemos, Paulo vai dizer que o anticristo surgirá na grande apostasia. Você acha que está tendo apostasia hoje? Você já poderia caracterizar o mundo hoje como um período de apostasia? Pense comigo. Se você olha para o berço do protestantismo, que é a Europa, praticamente a Europa toda hoje apostatou. Praticamente. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Se você para perceber que o Ocidente é evangelizado a partir da Europa vem para a América do Norte. Hoje, boa parte das igrejas históricas da América do Norte já também estão se apostatando. O liberalismo entrou. Os seminários tomados pelos liberais, não se acredita mais na Bíblia. As denominações históricas hoje estão perdendo membros ano após ano, ano após ano. Se você olha para a América do Sul, você vai encontrar tanto o liberalismo de um lado, quanto o sincretismo religioso do outro. Se você olha para o Oriente, você vê que as grandes religiões orientais, inclusive o islamismo, que hoje é a maior religião isolada do mundo, com mais de 1 bilhão de adeptos, negam a Cristo, budismo, hinduísmo e etc, etc. As seitas entrando. Quando você olha todo esse panorama, você pode dizer, não, nós chegamos a esse período de apostasia. E Paulo vai dizer que esse anticristo não é uma instituição, não é um governo geral, é uma pessoa. E diz o versículo 4 que ele vai ser objeto de adoração, que ele vai se assentar na casa de Deus como se fosse Deus, exigindo adoração como se fosse o próprio Deus. A Bíblia diz que vai se fazer milagres de mentira, e é por isso que ele vai seduzir. Agora, para um pouquinho, só na cultura brasileira, vocês acham que os falsos milagres têm sido usados hoje no campo religioso para atrair gente, para enganar pessoas, para juntar multidões? Pois essa é uma estratégia antiga. Essa vai ser a estratégia do anticristo. Ele vai realizar milagres, até fogo do céu vai cair. Para quê? Para seduzir as pessoas com poder sobrenatural. E então diz a Bíblia que ele só pode ser revelado depois que aquilo e aquele que o detém for removido, versículos 6 e 7, 2 Tessalonicenses, mas aí fica uma coisa complexa de você entender, e eu hoje não estou com muita preocupação de pregar um sermão como se fosse um sermão, mas quero mais dar uma aula, porque esse assunto é complexo, e é preciso que a gente examine devagar com vocês. Então veja bem, o que Paulo está querendo dizer com isso? Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, preste atenção lá comigo. Versículo de número 6, ele diz assim, e agora sabeis o que o detém. Mas no verso 7, ele muda a figura e diz o seguinte, com efeito o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então ele diz de o que o detém e aquele que o detém. Pergunta, o que detém o anticristo? Quem é aquele que hoje está detendo o anticristo? Por que ele não se manifestou ainda? Então vamos parar um pouquinho para pensar. Ele vai ser o homem da
iniquidade. O que é iniquidade? Anomia, um homem sem lei. Então, a maioria dos estudiosos entende que o detém é a lei. Você vive no Brasil, o que nós temos no Brasil? Uma Constituição, não é isso? Nós somos regidos por essa Constituição. Tem normas, tem regras, tem leis, tem parâmetros. Se um governante quebrar, ele se torna culpado. Se um cidadão comum quebrar, ele se torna culpado. Ele vai ser julgado de acordo com os parâmetros, com as leis prescritas ali. E o que é aquele que o detém? É o governo institucionalizado. Não importa o regime de governo. Existe um governo, existe norma, existe lei, existe parâmetros. O que o texto está dizendo é que quando o anticristo vier, ele vem como um líder mundial. E ele entra exatamente nesse veio do relativismo, ele entra exatamente nesse veio onde as pessoas não querem regras, não querem normas, não querem leis, não querem parâmetros, não querem absolutos. E ele chega exatamente nessa conjuntura para oferecer ao mundo que está caótico um tempo de paz e prosperidade. E o historiador Arnold Toynbee diz que o mundo já está preparado para qualquer líder mundial que oferecer para ele prosperidade e paz. O cenário está pronto.